Sem dúvidas, eu estava na melhor fase da minha vida, com 2 empreendimentos, fazendo o que eu amo, ganhando meu dinheiro, super independente, ia, voltava a hora que queria, estava super feliz com a minha solitude, às vezes encontrava as amigas, quando não queria ficava em casa curtindo meu momento, meu silêncio, com tempo para o marido, para a família, tempo para o autocuidado, tempo para fazer as coisinhas que a guria gosta. Tinha tempo de sobra para dormir, dormia com tanta qualidade. Gente, se eu tinha um objetivo de vida, com certeza nessa fase eu tinha alcançado todos. Eu estava plena, pleníssima. Simplesmente do dia para a noite me deparei como uma dona de casa, dependente totalmente do meu marido, passando por um processo bizarro de exaustão que me levou quase a uma depressão. Nós não vamos ser as primeiras e nem as últimas mulheres que tiveram um teste de gravidez positivo sem ser planejado. Parece que tudo perde o sentido, a gente se distancia do marido, das amigas, a gente se perde dentro de si mesmas, a gente não vê mais cor nas coisas, a não ser pensamentos e sentimentos de que, meu Deus, eu não queria estar vivendo essa vida, não era essa vida que eu tinha planejado para mim. Se tu se identifica com tudo isso que eu acabei de te narrar agora, fica até o final desse vídeo que Deus tem um recado para ti. Eu não queria ter filho, eu não planejei ter filhos, muito pelo contrário, eu planejei uma vida para mim, onde eu iria trabalhar, curtir a beça com meu marido, onde eu ia viver todos os meus objetivos, meus sonhos pessoais, e não estava incluso filho dentro desse plano. Eu vou explicar para vocês agora por que não estava incluso filhos. Como eu tive uma infância caótica, não tive estrutura familiar, foi muito difícil toda a minha trajetória até aqui, eu tinha plena consciência da responsabilidade que era colocar uma criança no mundo. Sim, essa criança tem que ter uma estrutura familiar, uma mãe, pais com saúde emocional. Eu sabia que para isso se demanda muito tempo, muito investimento para cuidar de uma criança, para obter um lar saudável e também recursos financeiros, né? Tem que ter investimento. Quanto mais grana tu tiver, melhor condições tu terá de criar essa criança, seja com suporte emocional para a mãe, né? Mãos mais braços para essa mãe conseguir ter saúde emocional, sono de qualidade para dar o melhor para essa criança. Então, eu sabia de tudo isso, eu sabia que é difícil ser mãe. Então, com base nessas informações que eu estou te passando agora, esse pensamento que eu tinha, e eu decidi que eu não queria passar por esse processo, que eu queria viver a vida com o meu marido e estava suficiente para mim. Mas aí eu comecei a passar muito mal com o anticoncepcional, a gente decidiu parar com o remédio, eu decidi ir para a tabelinha, me jogar na tabelinha. E acabou que com 12 anos tomando remédio, 3 meses de tabelinha, eu engravidei. Quando eu peguei aquele teste de gravidez positivo, saiu assim meu chão dos pés. Eu pensei, acabou minha vida. Acabou. Eu sabia onde eu estava me enfiando. Meu marido segurando a minha mão, bora lá, a gente passou por tantas coisas, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo e tal. Se não fosse também o apoio dele, ele queria tanto isso, nem ele sabia o quanto ele queria, nem eu também. Mas foi muito crucial para mim o apoio dele nesse momento, né? E aí a gente começou a nossa jornada de pais de primeira viagem. O primeiro baque foi a perda da minha liberdade. Eu estava com uma criança na China, onde eu não tinha rede de apoio, não conhecia ninguém. Eu estava no bairro onde não tinha brasileiros. Meu marido trabalhando o dia inteiro. A Betina nasceu num período bem caótico do trabalho do meu marido, onde demanda muito dele. Então eu estava praticamente sozinha em casa e ainda estava trabalhando, né, com um hotelzinho de pet. Então eu estava com 10 cachorros em casa. Foi bem caótico. Daí passou, né, essa fase, os cachorros foram embora, eu tive que finalizar um dos meus negócios, e aí eu me deparei com um bebê nos braços e feia, horrível, gorda, sem dormir direito, fora todas as questões que vocês sabem que envolvem o puerpério. Então, eu fiquei muito abalada psicologicamente pelo fato de ter perdido todo o controle da minha vida. Ontem eu estava me cuidando, estava maravilhosa, e no outro dia eu estava simplesmente um bagaço, não estava me reconhecendo mais como mulher.
sabe? Foi muito difícil mesmo essa transição, né? E os meses foram passando e o negócio não estava melhorando. Não estava melhorando, eu estava muito exausta, eu estava muito sobrecarregada porque eu estava em casa e eu não queria deixar meu casamento de lado, eu queria abraçar o casamento, eu sempre fui muito cuidadosa com o lar, eu sempre fui muito caprichosa, então eu queria manter a casa limpa, organizada, a gente tinha que comer porque a gente não queria ficar só de fast food, só de comida chinesa, então eu tinha uma casa para cuidar, não tinha ninguém para revezar comigo se eu não dormia à noite, de manhã, no outro dia, no dia inteiro eu não teria ninguém para me ajudar com Betina. Então, realmente, o Diego fazia o que podia, mas infelizmente não era o suficiente. Eu acabei ficando sobrecarregada e muito exausta. Graças a Deus, Betina sempre foi uma bênção de criança, não teve cólica, nunca foi um bebê de vomitar, sempre foi um bebê muito calminho, embora a gente teve uns perrenguinhos no sono, porque eu não entendia muito bem sobre janela de sono e tal. Betina sempre foi um bebê excelente. Eu acredito que isso é muito resposta das minhas orações, porque eu orei a gestação inteira pedindo para Deus, meu Deus, o Senhor sabe as condições que eu vou estar aqui, eu estarei sozinha na China, não vou ter ninguém para me ajudar, eu preciso que Betina seja um bebê que seja calmo. O Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha estrutura emocional, espiritual, por favor, me dê uma bebê calma, me dê uma bebê tranquila. Eu orava muito, pedia tanto isso para Deus, que a guria veio exatamente desse jeito. Veio uma bênção, porque acredito que se tivesse sido diferente, se a Betina tivesse vindo com algum problema de saúde, tivesse muitas questões com cólica, outros problemas que viesse deixá-la muito agitada e que ela viesse demandar mais, eu tenho certeza que a situação seria bem diferente para pior. Então, mesmo tendo um bebê bem tranquilo, um bebê calmo, a minha questão não era tanto essa, a minha questão era eu. A minha vida, as minhas coisas, eu não tinha mais nada. Eu não tinha tempo para fazer uma unha, eu não tinha tempo para cuidar de mim, eu não tinha, sabe, eu tava horrível de gorda, eu não cabia mais nas minhas roupas. Então, eu sempre gostei de me vestir muito bem também, né? Eu trabalho ainda, né? Tô agora um pouco parada, mas a minha área é marketing, então trabalho também com imagem, isso é muito importante para o meu trabalho. E, gente, eu tava na lama, sabe? Eu vim de uma narrativa, de um emocional muito forte, de uma estrutura mental, de uma vida espiritual, assim, assado, e no outro dia eu estava na lama. Eu tinha perdido absolutamente, aos meus olhos, tudo, tudo mesmo. Como eu estava naquela lama, naquela situação que eu não conseguia ver outra saída, a não ser, eu só reclamava, eu chorava a semana toda, chorava porque eu não conseguia ir num lugar sem a menina depender do peito, mas também eu não queria dar forma, sabe esses conflitos de mãe? Vocês que são mães, vocês entendem o que eu tô falando, e se tu ainda não é, quando tu for, tu vai entender. Então é um conflito muito grande. Ao mesmo tempo que a gente quer a nossa vida de volta, a gente não vive sem aquela cria mais, sabe? É muito louco isso. E eu não conseguia sair daquela situação. Então eu ficava muito triste, eu pensava na minha vida antiga, eu queria aquela Stephanie de volta a todo custo. Eu queria e eu queria. Então isso ajudou ainda mais para que esse processo do puerpério viesse ficar muito mais pesado e também ajudou a demorar, né, a minha recuperação, a voltar a ter saúde emocional, enfim, me demorou demais, né? Essa situação aí perdurou muito mais tempo do que ela deveria, por conta que eu só reclamava, eu só murmurava, sabe? Eu não estava conseguindo ver o lado bom, que eu tinha uma filha saudável, que eu tinha uma filha abençoadíssima por Deus, que meu parto foi incrível, embora tenha sido num lugar extremamente diferente, com uma cultura do avesso, com um outro idioma completamente diferente do meu. Então, embora tenha todas essas dificuldades, né, o cenário não estava favorável, graças a Deus deu tudo certo. E eu tinha nas minhas mãos uma bebê perfeita. E eu não estava conseguindo ver isso. Com aquela realidade de estar lá, cozinhar, limpar, cuidar de bebê, cozinhar, limpar de bebê, estava em conflito com a minha outra versão empoderadérrima, sabe? Eu estava realmente em conflito. Eu falei, meu Deus, como que eu vim parar nessa situação? Como? Meu Deus, socorro. Era bem assim que eu estava. E, gente, um dia aconteceu a seguinte coisa. Eu estava muito aflita. Eu estava muito angustiada. Eu estava com uma tristeza que estava dominando o meu interior de um jeito tão bizarro, tão bizarro. E eu fui pro culto muito carregada. Fui pro culto muito pesada.
E Deus falou muito forte comigo 2 vezes sobre a maternidade, que ele me pegou assim. Foram 2 vezes e eu vou te contar a primeira vez. Cheguei nesse culto dessa forma que eu te expliquei agora, chorando muito. Cada palavra eu chorava, chorava muito. E na hora da busca, eu buscando, falando com Deus, me derramando, contando tudo. Meu Deus, eu não quero essa vida. Meu Deus, eu não queria ser mãe. Meu Deus, meu trabalho, minhas coisas. Ó, Deus é tão misericordioso, misericórdia. Falei para Deus, meu Deus, a minha vida foi arrancada das minhas mãos e eu não tenho controle de absolutamente nada e eu tô só dando, e eu não tenho ninguém para cuidar de mim e eu não tenho, sabe, e acabou, eu não tenho mais nada, não sobrou mais nada. Essa é a sensação que eu tinha, sabe, que a minha vida foi arrancada, minha liberdade, tudo que eu tinha, o tesão pela vida, sabe, aquele brilho, tudo foi arrancado de mim. Era essa a sensação que eu tinha. Aí o dia do culto era um dia de Santa Ceia e eu, né, comi o pão, bebi do suco e no silêncio o pastor falou, mandou todo mundo ficar em silêncio que o Espírito Santo ia falar. E ele foi tão claro e audível, gente. Ele falou bem assim, ó, a Betina, eu que te dei ela, eu que permiti que ela viesse ao mundo. Eu que permiti que tu tivesse Betina, porque ela veio para te ensinar a negar-se, a negar as suas vontades e a servir. Então, eu permiti que Betina viesse para te aprender a dinâmica de me servir. Como é negar a si mesma e pegar a sua cruz? Como é tu mesmo tendo todos os teus sonhos, planos, sagacidade, tudo. Como que é tu abrir mão de tudo isso para me servir, sem querer absolutamente nada em troca, simplesmente por amor. Cara, mas isso me quebrou de um jeito, sabe? De um jeito, e eu me deparei com a real Stephanie, sabe? Que estava por trás de todo aquele empoderamento, todo aquele egoísmo, sabe? Sabe? Toda aquela pompa. E eu falei, meu Deus, meu Deus. Então, assim, eu tava indo para uma direção, eu tava cheia de mim, cheia dos meus planos, dos meus desejos, para uma direção totalmente com a força do meu braço. Não fosse errado trabalhar, não fosse errado almejar as coisas que eu estava almejando, não fosse errado o meu autocuidado, o cuidado com a minha vida, com minhas questões emocionais. Não, não é sobre isso, mas eu estava indo de uma forma que não era a forma que Deus queria que fosse, sabe? E eu me deparei com tudo aquilo, com toda aquela bagagem, com todo o meu egoísmo, tudo, gente. Foi tão forte, porque quando Deus fala, a gente não tem dúvida, sabe? A gente é audível, quando a gente tem uma experiência com Deus, é indescritível, a gente sabe que foi Ele que falou, a gente sabe que é Ele que está falando. E olhar para dentro de mim daquela forma foi muito pesado, porque ali eu percebi que eu estava me servindo e não estava servindo a Deus. Eu estava indo para uma direção que eu estava cuidando somente das minhas coisas nesse mundo e tinha deixado as coisas de Deus, as coisas que Deus se importa. E quando eu falo deixar das coisas de Deus, eu continuava indo na igreja, eu continuava lendo a Bíblia, eu continuava lá, sabe? Mas não da forma que Deus queria que eu estivesse. E foi muito forte isso que Deus falou comigo, muito forte mesmo. E Ele falou, então, mesmo tu não querendo, eu permiti que tu viesse perder a tua vida para que tu encontrasse uma nova. Só que mesmo assim eu resisti. Por que será que Deus enviou Betininha, né? Será que a criança aqui é muito mimada, é muito... Socorro, Deus. Resisti, eu ainda queria minha vida, eu ainda reclamava porque eu estava perdendo muito tempo fazendo a minha filha dormir, porque tinha que investir muita paciência, então eu murmurava ainda, eu ainda queria minha liberdade, eu ainda queria o brilho que aquela Stephanie tinha. Mas tu sabe, eu observando agora e conversando com vocês,
Não era um brilho, não era o brilho dele. Não, é muito forte isso, gente. Não era o brilho dele. Uma hora ia apagar. E ele foi tão misericordioso que ele me deu o dom de gerar uma vida para que viesse realmente nascer o brilho, que é o brilho dele dentro de mim. E quando eu digo isso, não é porque agora tu é mãe e tu... Não, não é sobre isso. Mas a maternidade, ela te quebra, ela te molda, ela faz tu criar coisas que não existiam. Então, se tu era uma pessoa impaciente, tu começa a trabalhar de forma obrigatória a paciência, porque tu não aceita ser impaciente com teu bebê, tu não aceita não ter paciência com uma criança que veio ao mundo e nem pediu para isso. Então tu vai lá e tu te quebra. Não, meu Deus, eu preciso ser paciente. Não, meu Deus, eu preciso parar de falar dessa forma porque eu não quero que a minha filha nasça num ambiente onde tem esse tipo de conversa. Meu Deus, eu preciso parar de me alimentar desse jeito porque eu quero ser exemplo para minha filha e eu não quero que ela venha ter uma alimentação que vai prejudicar futuramente a saúde dela. Sabe? De uma forma inconsciente às vezes e obrigatória, tu te molda, tu arranca a tua vontade, aquilo que tu acha que tu quer, porque tu quer o bem daquela criança, tu quer uma criação digna para aquela criança. Gente, isso é tão, tão maravilhoso. Deus é tão perfeito. Quem não consegue ver esse lado da maternidade perdeu o jogo para si, perdeu o jogo para o inimigo, entende? Se Betininha não tivesse vindo ao mundo, muitas coisas que eu tenho ruins dentro de mim, jeitos, enfim, eu não ia conseguir enxergar sozinha. Então a Betininha também é um espelho para mim. Gente, isso é muito forte. Mas ela veio para uma mudança que eu acredito, vendo hoje, é a principal. Ela veio para me ensinar o verdadeiro papel da mulher. Porque, embora eu sempre tivesse um casamento muito abençoado, eu já tô com meu marido há uma pá de tempo, a gente é, sabe, a gente é muito bom juntos, a gente é um time muito bom. Mas, mas hoje eu reconheço que eu não sou a mulher que Deus criou. E também meu marido não é, não, a gente não sabe, a gente não conhecia o nosso real papel, sabe? De forma original. Por quê? Por conta das criações, cultura, jeito, sabe? Então, às vezes, Deus permite situações acontecerem para ensinar vocês a voltarem à origem. E quando a gente volta à origem, para o mundo, isso é catastrófico. Mas, gente, a origem, pensa, é o Éden. Deus, ele supre, ele molda para o nosso melhor, para a nossa felicidade. Quanto mais próximos e quanto mais a gente se parecer com Deus, mais plenos, completos, felizes e realizados nós seremos. Isso é bíblico. Então, quanto mais longe a gente fica da criação, quanto mais longe a gente fica da versão da mulher que agrada a ele e da versão do homem que agrada a ele, mais infeliz a gente se torna. Gente, isso é muito real. Embora eu estivesse na melhor versão da minha vida e tal, antes de Bettine, blá, 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 eu não tava legal, gente. Eu tava ganhando grana, eu falo isso em um vídeo anterior para vocês. Eu tava ganhando muita grana, tava ganhando de mais de 30 conto no mês, sabe? E parece que ainda eu achava todos esses anos que o problema era a falta de grana, que quando eu conseguisse grana para ajudar minha mãe, quando eu conseguisse grana para comprar meus negócios, para viajar e blá blá blá, eu ia ser completa, realizada. Mas, gente, isso aí é ilusão pura. Então, como eu ainda estava, né, estava resistindo, né, ao que Deus queria me mostrar e fazer em mim, aí eu estava ainda triste, eu estava ainda relutando, estava com muita dificuldade. E aí foi a segunda vez, segunda e última, porque não vai precisar ter uma terceira. Não vai, meu Deus. Obrigada por isso, Jesus. Segunda e última vez que Deus falou fortíssimo comigo. Então eu estava vivendo aquela maternidade caótica, sabe? Eu estava na beira da exaustão mental, estava chorando, estava acabada,
só queria minha vida de volta, eu só queria voltar no tempo e não ter pego aquele teste de gravidez, sabe? Todos esses pensamentos, gente, a gente fica numa situação mental tão pesada que o mal, ele também acaba se empolerando ali naquela situação. Ele pega na tua cacunda e vai, sabe? Bora lá então, vamos que o negócio agora é comigo. E ele acaba se aproveitando e minando ainda mais, minando ainda mais. Por isso que tem muitas mães que entram na depressão, muitas mães que fazem, meu Deus, está repreendido, mas que fazem muitas maldades que vocês têm visto por aí, porque são mães, gente. Mães que, assim, só Jesus. É só Jesus, tem questões emocionais que o mal se aproveita para destruir aquela família, para destruir aquela mãe. A mãe ama aquela criança, ela não queria fazer aquilo com aquela criança, sabe? Enfim, isso é a pauta para um outro vídeo. Eu meditando na Bíblia, num dia muito triste, muito cansada, a Betina estava dormindo pouco, estava acordando muito e tal. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu meditando na palavra de Deus, aí comecei a escrever. Aí eu me perguntei, por que eu tô assim? A paternidade tem sido caos e eu sinto que eu tô sendo destruída de dentro para fora. Vivo um caos emocional, exaustão e cansaço mental todo santo dia. A tal maternidade, a criação de filhos, a família, é para destruir a mulher? Eu me perguntando, né? E eu respondi, não, eu não creio que seja para isso. Aí perguntei de novo, você acha que foi Deus o criador de tudo isso? Da maternidade, da família? E eu botei sim. Se foi Deus que criou a família, que designou especialmente a mulher o dom de gerar filho, tu crê que a maternidade que tu está vivendo hoje vem de Deus? É da vontade de Deus? Eu respondi que não. Aí eu botei abaixo, escrevi. Então agora reflita por que você acha que está vivendo a maternidade dessa forma. Esse caos. Isso que eu escrevi aqui, que eu acabei de ler para vocês, é tudo no momento que eu estou lendo a Bíblia. Então a fé racional é a fé que pensa, a fé que mergulha, a fé que te faz raciocinar, pensar na situação, te enxergar, analisar. Então a fé não tem nada desse negócio aí de sentimento, esse papo motivacional. A fé é a razão, gente. É razão, é intelecto. Saca? Então eu me perguntando tudo isso, meditando na palavra e falando para Deus, porque assim, eu pedi muito para Deus, tava pedindo muito uma direção, meu Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, eu não tô aguentando, fala comigo, fala comigo. Deus falou, sabe por que que tu tá vivendo a maternidade? Caos. A maternidade que não é a minha criação, que não é a minha vontade para a mulher, porque tu tá vivendo por aquilo que tu sente, criatura. Tu tá vivendo pelas emoções das situações difíceis que tu tá passando. E o foco não é esse. Enquanto tu viver por aquilo que tu sente, tu vai anular a tua fé, tu vai duvidar, tu vai murmurar, e isso anula a fé. Então a gente vive por aquilo que a gente crê e não por aquilo que a gente sente. E isso foi gente, foi um haja luz naquele momento. E eu fiz uma oração simples e curta e falei assim para Deus, meu Deus, a partir de hoje acabou. Esse negócio de murmurar, acabou. Esse negócio de querer minha vida de volta, acabou. Hoje eu falo pro Senhor que eu entrego tudo, tudo para ti. E a partir de agora eu quero viver a maternidade segundo a tua vontade. E melhor, eu quero me tornar a mãe que te agrada. Então, não tenho paciência, sou bem doida, bem tudo, falo daquele jeito que o senhor sabe, e é uma confusão, aquela loucura. Não tem problema. É exatamente desse meu jeito que o Senhor vai me ajudar a mudar o que tiver que mudar. Claro, tem coisa que é do traço da minha personalidade, eu sou aquele clã da mãe a Rochelle, sabe? Nesse nível. Tem coisas que é de mim, tá tudo bem, mas o direcionamento, a paz pro meu lar eu quero. Eu quero a direção, eu quero a paz, eu quero que o meu lar seja um celeiro do Senhor. E a primeira alma que o Senhor me confiou foi a da minha filha. Isso é um privilégio, eu não sou digna, meu Deus, eu não sou digna. Mas tu entende que eu só consegui ver isso tudo a partir do momento que eu tirei o sentimento e fui direto na fé, fui direto no altar, direto para Deus. Gente, foi instantâneo, foi como se Deus tivesse feito assim, ó.
arrancou tristeza, murmuração, todo aquele caos, aquela... Gente, no outro dia eu estava super calma, a Betina deu umas loucuradas nela, eu super paciente, gente, que paciência, essa que não é de mim. Sim, não era de mim, era de Deus, porque eu pedi para ele e ele me deu, quando eu me submeti, quando eu aceitei. Não, tá bom, essa é a tua vontade, então eu aceito, pode trabalhar. Embora eu não esteja entendendo nada no momento, embora eu esteja no caos, tá tudo bem, eu aceito. Pode trabalhar segundo a tua vontade, que eu sei que o que vem de ti é o melhor. Eu sei que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então a maternidade ela veio para me transformar e não para me destruir. Gente, eu tô tão feliz porque ontem eu estava odiando tudo isso. E se eu não tivesse tido essa revelação, esse cuidado com a minha vida espiritual, Deus não teria falado comigo. Deus não ia conseguir tocar lá dentro onde ele precisava tocar. Claro que teve, né, os cultos, muito importante congregar, muito importante direção do servo de Deus aí da tua igreja, o casal, né, o pastor e a esposa, muito importante, porque se não fosse o servo de Deus aqui na China, esse apoio, essa estrutura espiritual, também eu não teria muito direcionamento, porque eles me ajudaram muito a ver tudo isso que eu tô falando para vocês, Deus falando comigo, eles me orientando. E Deus, ele trabalha de forma totalmente individual. Então, o teu teste positivo, ele veio para te salvar e não para te matar. O que tu tem que fazer é trocar a forma que você vê, trocar as lentes que você está olhando para a maternidade. E eu não te julgo, eu te entendo, porque o mundo ele tem trabalhado para isso, para que a mulher ela odeie a maternidade, ela veja isso como um fardo, ela veja o papel da mulher em casa como um fardo, e não é, tem o lado trans, é difícil, gente, eu não tenho rede de apoio, doideira, loucura com doideira, que nem diz o nosso amigo Yuri, não tem rede de apoio, mas gente, não é um fardo, sabe? Deus ele trabalha ali, Deus ele trabalha no sustento, Deus pode ser difícil, vai ser difícil, mas Deus ele vai te sustentar, ele vai te dar condição, mesmo tu achando que não tenha. Gente, fui lá buscar a Betininha, que tava dormindo e acordou. A cara tava chorando. Que senhor, né, Tutuca? Não precisa chorar, mamãe. Né, meu amor? Mamãe tá aqui, você? É. Então, gente, por mais difícil que seja, sabe? Por mais devastador que seja o momento aí que tu tá vivendo agora, eu não vou dizer pra ti vai passar, porque quando me falavam isso eu queria matar a pessoa. Porque a gente sabe que vai passar. Mas o que eu quero te dizer é que não é em vão. Não é em vão. Por mais que tu não consiga ver agora, Deus ele tá usando essa dificuldade para falar contigo. Deus ele tá usando essa dificuldade para chamar a tua atenção para ele. Então, sim, o mundo trabalha para deturpar os valores, para deturpar a criação original de Deus, o papel maravilhoso que Deus designou para o homem e para a mulher. Mas eu te digo uma coisa, que ainda há esperança. Porque aqueles que se atentam para a voz e para a vontade de Deus conseguem viver o melhor, conseguem viver o que Deus criou para o ser humano. Então, esse privilégio não é para todo mundo e tá tudo bem. Aqueles que não vivem não entendem. Eu, antes de ser mãe, eu, antes de ter essa experiência profunda com Deus, eu não entendia, sabe? Eu não entendia. Gente, nunca vivi. É um mundo desconhecido, por isso que eu não julgo. Quem não entende, quem não quer, quem abomina a maternidade e tal, é difícil mesmo. É uma guerra, é uma luta. Se não for pela ajuda do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, acaba com a mulher. Realmente acaba. Porque o que acontece? Quando a gente se debulha, né, no sentimento, quando a gente vai para o lado do mal, mentalmente falando, quando a gente deixa o mal deturpar a nossa cabeça e usar os pensamentos para acabar fazendo com que a gente crie maus olhos pela maternidade, realmente a nossa experiência ela é péssima e a gente acaba vivendo o pior.
Por isso que tem muitas mães frustradas que colocam a culpa nos filhos por conta do seu fracasso, seja fracasso no casamento, se separou, a culpa me separei porque eu tive filho. Nunca mais voltei ao mercado de trabalho, perdi minha vida e tal por conta do filho. Gente, filho não tira nada de ninguém que tenha a vida completamente entregue na mão de Deus. Muito pelo contrário, ele soma, ele agrega, ele transforma. Agora, se tu tem filho e realmente tu tá vivendo aí com a força do teu braço, só murmurando, só reclamando, dando vazão pro mal, realmente, aí tu vai ter o pior da maternidade. E não tem nem Deus para te ajudar. Porque quando a gente não crê, quando a gente não usa a nossa fé, quando a gente não depende dele, ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Não pode. Então a gente acaba sozinha no barco. Então por isso que tem muitas mães hoje odiosas pela maternidade. E esse é o recado de Deus para ti. Eu sou contigo, mulher. E o teu teste positivo, ele veio para transformar e para ser um testemunho na tua vida. Quer falar alguma coisa, filha? É aqui que tem que falar. Fala, pessoal. Beijos, beijos, pessoal. E... Como o Pai se deleita dos seus filhos, tu me amas, Senhor, tu me amas, e a mim mansamente as águas que curam, que restauram as águas tranquilas.